Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Agora estamos em contagem regressiva para a celebração de Pêssah, que vai ter lugar agora nessa sexta-feira ao pôr do sol. E eu quero na manhã de hoje falar sobre o Êxodo. Aliás, eu quero começar esse vídeo como já comecei tantos outros, dirigindo diretamente a você uma pergunta. Por que nós, judeus, atribuímos tanta importância ao Êxodo? É óbvio que agora, durante a celebração de Pêssah, o Êxodo está colocado no primeiro plano, porque nós vamos recontar aos nossos filhos o Seder de Pêssah e também durante a semana da celebração, nós vamos recontar à nova geração todos os acontecimentos que tiveram lugar com o nosso povo, quando nós fomos escravizados pelo faraó e quando Hashem nos tirou do Egito sob a liderança de Moshe Rabbeinu. Mas a verdade é que não é apenas em Pêssah que nós lembramos do Êxodo. Nós lembramos do Êxodo todo o Shabat, quando abrimos a Torá e fazemos a sua leitura. Nós lembramos do Êxodo em todos os Hagim, em todas as festas do povo judeu. Nós lembramos do Êxodo toda vez que fazemos um Kiddush, que faz parte das nossas celebrações. Nós lembramos do Êxodo todos os dias de nossas vidas. Quando fazemos as nossas orações diárias, está lá o temário do Êxodo. No Shema, a mais importante oração do povo judeu, está contido lá o tema do Êxodo. De tal modo que lembrar, recordar esses eventos é em si mesmo uma das 613 mitzvot. E a pergunta que surge é: por acaso o nosso povo, que tem só quase 4.000 anos de história, tem uma história tão curta, tão inexpressiva, de acontecimentos tão banais, que sejamos obrigados a sempre recorrermos a esse tema? E o sacrifício de Yitzhak, e a entrega da Torá no Monte Sinai, a abertura do Mar Vermelho, Purim, a guerra dos Macabeus contra os gregos, a destruição do primeiro templo, o nosso exílio na Babilônia. Existem tantas histórias de salvação, tantos momentos marcantes na história do povo judeu. Por que o Êxodo recebe tanta atenção, né, da história do povo judeu, ao ponto de estar contido em todos os momentos da vida judaica? Meu propósito hoje é tentar responder a isso. Porque se nós não compreendemos qual é o significado que o Êxodo tem para o povo judeu, nós não podemos celebrar Pêssah. E a resposta é muito simples, meus amigos. A compreensão judaica de Deus se baseia em dois fundamentos. Primeiro fundamento: Deus criou tudo. Ele é o criador único do cosmos, do universo, de todas as coisas, conforme contida na narrativa da Torá, e o testemunho dessa verdade é o Shabat. O Shabat nos lembra da criação porque nós descansamos. Como o Criador descansou depois de criar todas as coisas. Na verdade, o Shabat não foi criado para o descanso, ele foi criado para nós nos dedicarmos a servir a Kadosh Baruch Hu. E o segundo fundamento é de que Deus intervém nos assuntos humanos. E se o Shabat é o testemunho da primeira verdade, que fundamenta, que baseia o judaísmo, qual é o testemunho da segunda verdade, de que Deus atua nas nossas vidas cotidianas? É o Êxodo. Embora o conceito de Deus como Criador tenha sido amplamente aceita no mundo ao longo da história, nós tivemos êxito, né, em fazer com que as pessoas, ou pelo menos a maior parte da humanidade, aceitasse o princípio monoteísta. Pelo menos até o surgimento de Darwin na história, as pessoas acreditavam que Deus, né, é a fonte, a origem de todas as coisas no mundo. A segunda premissa, o segundo fundamento de que Deus intervém na realidade humana, ela sempre esteve, de certa forma, em apuros. Você vai perguntar: em apuros? Por quê? Porque a segunda ideia é a ideia de que Deus criou as coisas e que Ele continua atuando no mundo que Ele criou, se encontra em apuros. As pessoas não aceitam a ideia de que Deus está intimamente envolvido nos assuntos humanos, porque elas olham para o mundo e veem o quê? Sofrimento. Se Deus está atento a todas as coisas, por que nós, seres humanos, sofremos tanto? Existem muitas formas de sofrimento, que vão desde fome, escassez, guerra, violência, mas nós sabemos que a narrativa do mundo é marcada por enorme violência. E para responder a isso, a filosofia e os pensadores em todas as gerações se dedicaram enormemente, desenvolvendo inúmeras teorias que reconheciam, como eu disse, a primeira premissa, que Deus criou o mundo. De fato,
A filosofia grega nunca deixou de acreditar a Deus o mérito pela criação do mundo, mas descartou, né? Para a mitologia grega, os deuses, né? Porque se trata de uma fé politeísta, criou o mundo, os deuses, e eles foram para o Olimpo, se divertir, tomar vinho, sei lá, o que os deuses gregos andam fazendo lá no Olimpo. Mas eles observam o mundo sem demonstrar grande importância para a sua criação, ou seja, a filosofia descartou o envolvimento de Deus na longa jornada da vida cotidiana. E em decorrência dessa concepção nasceu uma teoria que nós chamamos de teoria do relojoeiro. Vocês sabem, o relojoeiro, quando ele faz o relógio, ele coloca intrincados mecanismos, se for um relógio suíço, então, um intricado mecanismo, né, que permite que o relógio seja posto em movimento. E quando ele termina de realizar esse trabalho, ele fecha a tampa do relógio e o trabalho dele está terminado. Ele criou a máquina e a máquina funciona sozinho. A teoria do relojoeiro é uma metáfora para essa ideia de que Deus não interfere na vida humana, ou seja, Deus criou a natureza, criou as suas leis, colocou essa máquina em movimento e Deus foi para casa dormir. Deus não se importou mais, ou seja, as leis da natureza se encarregam de colocar a vida em movimento, a existência em movimento. Quanta tolice! Porque as leis da natureza, evidentemente, não funcionam e não podem funcionar independentemente dele, do Criador. Porque se nós aceitarmos essa ideia, nós temos que nos perguntar, mas se a criação do universo é tão perfeita, por que nós temos o surgimento de efeitos aleatórios? Se Deus criou o mundo, criou as suas leis e tudo deveria funcionar em harmonia e perfeição, por que uma criança nasce com uma doença terminal, no qual Deus não pode intervir mais? Vejam, o que eu estou fazendo aqui é dialogar com essa teoria. Nós não acreditamos em nada disso. Nós acreditamos que Deus tem a realidade nas suas mãos. Ele interfere em cada nanosegundo da existência. Mas, para poder dialogar com essa teoria, eu preciso trazê-la à nossa reflexão. Em outras palavras, Deus deu à natureza as chaves do carro e ele sentou no banco de trás. E agora ele está confortavelmente assistindo passivamente às imprudências da natureza. Calor demais em algumas regiões, que geram desertos, neve demais em outras, chuvas de menos, chuvas demais, terremotos, maremotos, vulcões, enfim, todo tipo de desordem na natureza é o resultado das forças da natureza, ou seja, esses efeitos aleatórios são o resultado da natureza se autogovernando por meio das forças que o Criador deu a ela. O problema dessa concepção, além de negar a existência de Deus, o problema dela é que, mais do que negar, ela está dizendo o seguinte: olha, Deus não sabe, ou simplesmente não se importa com o que acontece com a sua criação, ou seja, Deus não se importa com as vidas humanas. Olha, eu criei o mundo, e se nas Filipinas, né, um tsunami matou 20 mil pessoas, não é problema meu. Isso é um problema da natureza, das forças da natureza. Se o homem interferiu na natureza criando desordem, que é o que a maioria das pessoas acreditam como responsável por essa desordem ambiental, não é problema meu. Que Deus perverso é esse? É por isso que a filosofia se dedicou tanto a refletir sobre isso. Se nós vivemos num mundo em que há tanta dor, tanto sofrimento causado pelas mais diferentes razões, inclusive pelas forças da natureza, é porque Deus não se importa mais com o homem. Essa gente, me permito essa expressão, porque a nossa convicção acerca da presença de Deus nas nossas vidas é tão grande que nós precisamos falar dessa forma, ridicularizando essas ideias. Essa gente pensa e diz o seguinte: se Deus se importasse realmente com a sua criação, nós todos seríamos saudáveis, nós todos seríamos sábios, nós todos seríamos ricos, a humanidade não lidaria com nenhum tipo de privação. Essa visão do mundo de perfeição, essa visão distorcida de perfeição é um anátema para o judaísmo. Por quê?
porque nós proclamamos que nada acontece no cosmos sem a intervenção direta de Deus. Se os elétrons estão em órbita, nos átomos, se as células se dividem, se estrelas nascem, morrem, se tudo que acontece, eu estou falando de fenômenos impressionantes, mas tudo é impressionante na existência, sem que a intervenção divina, como eu chamei a atenção antes, atue em cada nanosegundo. Então Deus não deu à humanidade um presente. O mundo não foi criado com amor, mas nós não acreditamos naturalmente nessa ideia. Nós acreditamos na intervenção de Deus na vida cotidiana, não só de nós seres humanos, mas de toda a criação. E a Torá diz: tudo existe por causa da tua palavra. Porque se não fosse pela palavra de Hashem, puf, nada existiria. Nós voltaríamos a um estado de inexistência. Porque tudo que existe é o Criador. Nós somos parte, né, do Criador. O que eu acabei de explicar de uma maneira muito rápida, basicamente é o verdadeiro significado da ideia da unicidade de Deus, como eu chamei a atenção antes. É nisso que se funda o judaísmo. Esse é o fundamento da nossa fé. Deus criou tudo e Ele continua atuando sobre as nossas vidas. Deus criou o relógio e Ele mantém o relógio funcionando. É a sua energia, a energia do Criador que anima átomos e moléculas. E Ele decide o que deve existir e o que não deve existir e por quanto tempo deve existir. E essa é a razão pela qual o Êxodo é tão importante para nós. Talvez você não tenha captado a razão. Eu vou explicar melhor. Nós éramos escravos da dinastia mais poderosa da Terra. O Midrash nos conta que nunca na história do Egito um escravo conseguiu escapar e obter a liberdade. Por quê? Porque todo o Egito era cercado por poderosas fortificações. E se você vencesse essas fortificações, você estaria onde? O Egito era todo cercado por desertos sombrios. Não havia como obter a liberdade. Do ponto de vista das leis da natureza, simplesmente nós, israelitas, jamais teríamos obtido a liberdade como resultado dos nossos próprios esforços. Uma revolta não teria dado certo no Egito. Era preciso da mão forte de Akadosh Baruch Hu, porque é Deus, e não outro, que comanda o show da vida. Do menor detalhe até a maior maravilha, é Deus que comanda todas as coisas. Por isso sabereis que eu sou Deus. É o que está escrito na Torá, em Êxodo 7:17. E as pragas são um bom exemplo de como Deus governa e conduz desde as pequenas coisas até as coisas excepcionais. Vejamos, por exemplo, o caso da praga dos piolhos. Quando Hashem lança a praga dos piolhos, os magos do Egito, que haviam conseguido reproduzir algumas das pragas, dizem para o faraó: olha, isso aqui não é um truque, isso aqui não é uma mágica. Existe uma força superior que governa esse ser. Por quê? Porque o piolho é a menor criatura visível ao olho nu. Você pode manipular uma cobra, que é difícil, certamente. Você pode manipular uma rã, mas você não pode manipular um piolho. Vocês já viram algum me falar de circo de piolho? Nós temos circos de pulgas, mas a pulga é muito maior do que o piolho, mas um piolho não. Então, os próprios, conselheiros do faraó, os magos, os seus bruxos, os que manipulavam todas as chamas de magia, disseram: olha, é Deus, essa força que governa os piolhos é Deus. Mas as rãs, se nós pararmos para pensar, são seres anfíbios, o relato da Torá nos diz que elas saíram das águas e literalmente se jogaram nos fornos do Egito. Ora, o mundo é governado por Hashem, não o instinto bruto dos animais. Porque uma rã para se jogar numa fornalha no Egito, era preciso que ele obedecesse uma vontade que contraria o seu próprio instinto. Porque o instinto dos animais foi criado por Deus também. E essa é a razão,
de mencionarmos e lembrarmos continuamente o Êxodo. Eu não quero me estender falando sobre cada uma das pragas, mas a verdade é que cada uma das pragas constitui, na verdade, todos os acontecimentos que envolvem o Êxodo, cada componente do Êxodo revela uma faceta de como Deus está envolvido na criação e na manutenção do mundo. O Êxodo revela o amor de Deus pela sua humanidade. Por quê? Porque a partir do relato, da narrativa do Êxodo, nós sabemos que Hashem está envolvido na redenção da humanidade, na redenção individual e também na redenção coletiva. Quando ele nos deu liberdade, que era um conceito que simplesmente não existia até o surgimento do povo judeu, tudo era muito diferente no mundo. Mas você se comporta, na maioria das vezes, como aquele tipo de marido que exige da sua mulher o tempo todo, né, da sua esposa, que demonstra o tempo todo o seu amor, a sua confiança, o seu compromisso, essa atitude imatura, infantil, daquela pessoa que o tempo todo pergunta para a mulher: você me ama? O que você faz por mim? Nós não precisamos manter essa relação com a Kadosh Baruch Hu, e toda vez que você sofre um infortúnio, você repete aquelas palavras: Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Você não compreende em que medida as vicissitudes entram na sua vida, qual é o papel que elas têm. Eu já tive a oportunidade de dezenas de shiurins tentar explicar qual é a finalidade dos desafios da vida, mas na primeira oportunidade em que você sai da sua zona de conforto e enfrenta uma dificuldade, você começa a maldizer o Criador. Ou seja, todo amor que Deus tem por você é só quando as coisas vão bem. Quando as coisas vão mal, Deus te abandonou. Mas se você reconhece isso, pelo menos você ainda continua acreditando que Deus intervém nos assuntos humanos. Deus não esquece de nada. Deus não nos abandona em momento algum. Ele está presente o tempo todo, mesmo quando nós somos acometidos de sofrimento. Porque fica essa questão para ser respondida: se Deus intervém nos assuntos humanos, por que existe tanto sofrimento? O livro de Iov, né, como nós traduzimos em português, o livro de Jó, que eu recomendo a leitura a todos vocês, nos ajuda a explicar de que maneira a dor serve para nos reconduzir ao caminho de Hashem. Mas é preciso dizer que a dor é opcional. Também já disse isso tantas vezes. Se você se afasta do caminho de Hashem, ele vai trazer você de volta. Como você não aceita isso livre e espontaneamente, você passa por dificuldades para te empurrar. O Êxodo, meus amigos, foi a nossa apresentação nacional a Deus. A partir do Êxodo, nós sabemos quem Ele é e, sobretudo, como Ele age no mundo. E eu devo dizer a vocês, porque essa é a maior de todas as crenças do povo judeu: Deus sempre age conosco com amor supremo. Vai.